Olá, paz do Senhor sobre você, uma semana nova começando, cheia de expectativas sobre o que Deus vai falar com a gente através das nossas devocionais. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Iniciando mais uma semana com as devocionais que têm sido incríveis, Amém. baseada no livro Café com Deus Pais. Estamos aqui de segunda a sexta e é muito legal, gente. A gente está tendo um retorno de várias pessoas Verdade. que a devocional passou a fazer parte do seu dia, né? Amém. E foi para isso que nós começamos esse trabalho. E é muito legal a gente ver o retorno das pessoas. Então você já procure a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Comunhão e Adoração 2023, e no TikTok e YouTube, Comunhão e Adoração. Vai estar lá a devocional do dia, lembrando que a gente faz de segunda a sexta. É isso. E hoje é um dia mais do que especial, porque começa o dia com a gente e termina o dia com a gente, porque às 21 horas no Instagram do Comunhão, nós temos a nossa live, nosso culto semanal, uma bênção. Sugiro que você coloque seu celular para despertar e venha para o Instagram, Comunhão Adoração 2023, cultuar com a gente hoje à noite. Legal, nossa segundas de adoração, você que está vendo aí a nossa devocional numa segunda-feira à noite. Então temos esse encontro, migra lá para o nosso Instagram, segue a nossa página. Você que já é seguidor, manda um direct para outra pessoa, convida para cultuar conosco e vamos para a devocional de hoje. Vamos, e o tema é Nade contra a maré. A frase é: a sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Fique atento. O texto bíblico é Números 14, versículos 6 e 7. Lê pra gente, amor. Vamos ler a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, Números 14, 6 e 7. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é muitíssimo boa. Amém. Vamos entender esse contexto. Josué e Caleb foram dois homens com uma fé extraordinária, que não se deixaram levar pelo ambiente em que se encontravam, pois eles criam em Deus mais do que em suas próprias forças. Isso ficou evidente quando foram enviados 12 homens para espiar a terra prometida. E os dois foram os únicos que não perderam a fé e expressaram uma atitude otimista, mesmo em meio a um grande desafio. Vejo que os outros 10, que voltaram desolados e já aceitando a derrota, saíram perdedores antes mesmo de lutar. A fé de Josué e Caleb não estava no fato de se acharem fortes ou poderosos, pelo contrário, eles sabiam que venceriam as batalhas e entrariam na terra porque Deus havia prometido. E eles não se importavam com o que os olhos viam, mas sim tinham total confiança naquilo que Deus já havia dito. Isso traz um grande ensino para mim. Ser uma pessoa cheia de fé é muitas vezes ser criticado, apontado até como louco, pois é nadar contra a maré. Na minha vida, diz o autor, diversas vezes o cenário ao redor dizia não, mas a voz de Deus dizia sim, e isso era tudo de que eu precisava. Ele sempre foi fiel, jamais me desamparou, e tudo aquilo que me prometeu se cumpriu. Aleluia! Decida, a partir de hoje, viver pela percepção de Deus e seja impulsionado a grandes vitórias, pois nossos olhos físicos não podem atrapalhar nossa visão espiritual. Reconheça que jamais você galgará a vitória por suas próprias forças, mas sim por sua fidelidade. E Deus Pai cumprirá cada uma das promessas que fez a você. Ele é bom em todos os momentos. Então, faça como Josué e Caleb. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Aleluia! Bora começar essa semana Vamos. reativando a nossa fé, que o Senhor já tenha te falado algo profundo através dessa leitura. A intenção do Senhor para as nossas vidas hoje é que a gente não permita que aquilo que os nossos olhos físicos veem tirem o brilho daquilo que a nossa visão espiritual já viu
e a gente acaba, às vezes, desistindo, porque os nossos olhos físicos colocam as impossibilidades bem próximas de nós. E a gente esquece que quem fez a promessa foi Deus, e Ele é fiel o suficiente para cumprir cada uma delas. Nesse contexto, o povo que saiu do Egito e tinha como promessa de Deus uma terra para eles saírem da escravidão do Egito, eles estavam prestes a conquistar esse território. Já tinham sido libertos daquela escravidão. Mas aí os espias foram espiar a terra e viram 12 foram, 10 só viram derrota. Só viram o que tinha de ruim lá. E Josué e Caleb voltaram. Eles não deixaram de ver o que os outros viram, mas além da visão física, eles tinham a certeza que Deus havia prometido aquela terra para eles. E o Senhor daria o jeito de eles conquistarem todo aquele território. Então, Amém. Se mova pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria dizer para você que está assistindo essa devocional que Deus tem uma promessa na sua vida. Amém. E o Senhor é fiel para cumprir. Amém. A gente precisa só entender que toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa, existe um processo aí. E é nesse processo, e usando o que o autor de Gisele disse, que nós temos que, muitas das vezes, fechar os nossos olhos para as complicações e as atribulações que vão acontecer durante esse processo. Uhum. Existem alguns ditados que a maioria tem sempre a razão, ou a voz de Deus, a voz do povo, a voz de Deus, mas eu queria dizer que isso não vale no mundo espiritual. Uhum. O que vale é o que Deus colocou no seu coração como promessa. Então, creia que o Senhor vai cumprir, mesmo que todo mundo diga não, como o texto fala, né, o título, nade contra a maré. Creia que o Senhor direcionou, então Ele vai cumprir a sua promessa na sua vida. Amém. Não esmoreça, não desista, não pare de crer. Lembrei daquela canção linda, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Uma devocional da semana passada diz: nunca desista daquilo que Deus não desistiu. Então você vê que o Senhor está trabalhando com a gente nesse contexto. Não permita, eu vou voltar na frase, a sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Mantenha ativa a visão que o Senhor colocou no seu coração, as promessas que Ele já te fez. A Bíblia é permeada de promessas. Eu sei que o Senhor já tratou especificamente algo com você, então continue crendo. O Deus que fala é fiel para cumprir o que fala. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia nisso. Amém. Creia e viva dessa forma. Nada melhor do que iniciar a semana nos comissionando a aumentar o nível da nossa fé. Amém. E crer que o Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Amém. A gente canta outra música assim. Né? Deus abençoe, meu querido, a sua semana. Amém. A Gisele vai estar orando aí para reativar nos nossos corações a nossa fé em Deus. De Jesus, amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada. Começar a semana assim é algo excepcional. Só quem está perto do Senhor consegue viver dessa forma. Nós não vamos ficar alienados e sem deixar de ver que está difícil, o mundo às vezes nos atrapalha muito, mas nós não queremos perder a visão daquilo que o Senhor já nos falou, daquilo que o Senhor nos prometeu. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe exatamente quem está ouvindo e assistindo essa devocional hoje. Reativa a fé no coração dele, Senhor, dela, em nome de Jesus. Que eles se sintam fortalecidos, como Josué e Caleb, mesmo vendo que não seria fácil, mas eles voltaram na certeza de que se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Nos ensine a aguardar o tempo do Senhor, a passar pelo processo, até que se cumpra toda a palavra do Senhor sobre nós. Nos aumente a fé, Senhor, uma fé madura, uma fé firme em Ti. Nós não vivemos olhando as circunstâncias, nós vivemos firmados na Sua palavra, que é fiel e verdadeira. Ó Pai, nos dê uma semana onde possamos diariamente nos lembrar dessa palavra e perceber que o Senhor quer
quer cumprir e precisa ver em nós essa disposição de crer, simplesmente crer que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus nós oramos assim, amém, amém. Amém. Seja abençoado, querido. Uma ótima semana, iniciando aí a semana com a devocional, e aguardamos vocês amanhã para mais uma vez estarmos juntos aqui. É isso. Fica na paz. Um abraço.